Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2. Aleluia, versículo 10. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, meu Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Aleluia. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Aleluia. Irmão Manuel, faz oração. Aleluia, Jesus, pelo dizimista e ofertante e pelo ensinamento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus e querido Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu venho pedir perdão pelas minhas faltas, pelas minhas falhas, pelos meus erros, meu Pai, pelos meus pecados. Eu peço ao Senhor, ó Deus, aleluia, Pai amado, Pai querido, que abençoa, Deus, o dizimista e o ofertante da sua casa, meu Pai, derramando, Deus, a sua bênção e o seu santo milagre, Pai. Abençoa, Deus, o celeiro do seu servo, meu Pai. Nesta noite, ó Deus, eu peço, ó Pai, aleluia, que abra, Deus, os nossos olhos espiritual, ó Pai. Sim, meu Deus, nesta campanha de bênção e de milagre, eu peço ao Senhor, ó Deus, que celebre conosco, meu Pai, aleluia. Fala, Deus, no nosso coração, meu Pai. Nesta noite também, ó Pai, eu peço, ó Deus, glórias, aleluia, que abençoa, Pai, aqueles que se encontram em longa distância, meu Deus. Se eu esteja, ó Pai, falando em cada coração nesta noite, ó Deus, Pai amado, Pai querido, renova, Deus, a nossa fé, meu Pai. Sim, meu Deus, aleluia, abra, Senhor, os nossos ouvidos, meu Pai. Nos dê força, Senhor, para glorificar o santo nome do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a vencer, quebra as barreiras, Senhor. Santifica, Deus, o seu povo e a sua igreja, Pai. Sim, meu Deus, celebra conosco esse ensinamento, falando em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, aleluia. Teve um tempo atrás que nós falamos um pouquinho, testamos essa palavra. Aleluia, Jesus, mas o Senhor, aleluia, Jesus, muitas das vezes Ele quer reforçar para nós e falar coisas também, aleluia, que nós não sabemos, aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Esse versículo, irmãos, é um tanto interessante, aleluia, Jesus, embora o contexto dele está falando, aleluia, de alguém, aleluia, que fez algo errado dentro da igreja, aleluia, e ele foi punido, né? Aleluia, Jesus, algo muito grave, aleluia, Jesus. Só que a palavra do Senhor fala, aleluia, Jesus, que o apóstolo Paulo na primeira carta, aleluia, escreve para poder, aleluia, excluir ele do meio, aleluia, Jesus, porque era alguém que tinha feito algo, né, muito macabro, né? Tinha abusado da mulher do seu pai, aleluia, Jesus. E aí agora em 2 Coríntios, aleluia, passado, né, aquela prova, aleluia, aquela exclusão momentânea, né, aquela disciplina, vamos dizer assim, aleluia, aquele homem permaneceu, aleluia, aquele homem continuou e humilhou, aleluia, Jesus. E aí, aleluia, Jesus, o apóstolo Paulo escreve orientando a igreja como tratar aquele homem, aleluia, Jesus, porque ele humilhou, aleluia, ele ficou entristecido, aleluia, Jesus. E aí o apóstolo Paulo falou assim que bastava ao tal, aquela repreensão que foi feita por toda a igreja já bastava para ele, aleluia, Jesus. E agora, aleluia, Jesus, ele mandava que a igreja o perdoasse e o consolasse, aleluia, Jesus. E era para confirmar com aquele irmão o amor do Senhor, aleluia. E isso aqui pelo Espírito Santo, irmão, não é na carne. Muitas das vezes a gente quer fazer algumas coisas, às vezes, né,
tem algo ali que está totalmente fora e a gente quer mostrar um amor que, na verdade, o Espírito Santo está mandando a gente mostrar firmeza, né? É igual o irmão falou lá ontem, né? Que às vezes Deus está mandando para um lado, tem para o outro, manda para o outro, tem para o outro. Aleluia. Nesse caso aqui, a repreensão que ele precisava, ele já tinha recebido. Aleluia, Jesus. Ele já tinha sido disciplinado, né? Porque o caso merecia uma disciplina, né? Tem coisas que tem que ser disciplinado, que a gente não pode apoiar o erro, não é verdade? Tem coisas que são graves. Aleluia, Jesus. E aí, ele manda confirmar o amor. Né? Esse é o contexto, né? Aleluia, para a gente poder entender. E fala assim, a quem perdoares alguma coisa, também eu. Aleluia, Jesus. Eu também perdoo. E ele fala assim, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, aleluia, ele adquiriu um discernimento muito forte. Aleluia, muito grande. Aleluia, Jesus. Quando ele fala afirmando, nós não ignoramos os seus ardis. E muitas das vezes, irmãos, nós como crentes, nós temos problemas e até fracassamos, porque quem é o maior opositor do crente? Não é o próprio Satanás? Aleluia, que se opõe contra nós para nos fazer desanimar, aleluia, para nos fazer desfalecer, para nos entristecer, para nos, aleluia, fazer com que nós não alcançamos aquilo que Deus tem para dar. Ele é aquele que, aleluia, tem prazer em querer roubar a nossa força. E ele tenta de todos os meios. Tudo que ele puder fazer para te impedir, para te paralisar, para colocar obstáculo na sua frente, ele vai fazer. Aleluia, ele vai fazer, você pode ter certeza. Aleluia, tudo que ele puder, ele faz. Aleluia, ele lança sentimento, ele lança pensamento. Aleluia, ele aproveita uma fraqueza nossa. Aleluia, Jesus, ele arma alguma confusão para nós, para a gente perder, sair da graça. Aleluia, Jesus, ele faz de tudo, irmãos. Aleluia, ele faz de tudo. Né? Ainda mais que ele sabe que ele tem pouco tempo, aí agora que ele investe mesmo, ele corre contra o tempo. E o mal do crente, irmãos, muitas das vezes, aleluia, o inimigo vai lutando e vai minando a força dele, só que ele não percebe. Aleluia, ele não percebe que é algo do inimigo. Aleluia, sempre nós pensamos que é algo da gente. Aleluia, se é um pensamento, é o meu pensamento. Aleluia, se é um sentimento, é o meu sentimento. Aleluia, se é uma opinião, é a minha opinião. Aleluia, se é uma situação que aconteceu ali, é natural. Essas situações acontecem, gente, isso tudo acontece. A gente não fala assim? Isso acontece. Aleluia, e muitas das vezes nós não percebemos que nós estamos ignorando os ardis de Satanás. Aleluia, nós ignoramos e nem nos precavemos contra eles. Nem precaver nós precavemos. Aleluia, Jesus. E ele nos vence. Aleluia, Jesus. E às vezes ele não vence completamente. Aleluia. Mas um pequeno êxito ele tem. Aleluia, Jesus. Uma pequena vitória ele tem. Aleluia, Jesus. E nós não percebemos. Aleluia. Estamos sempre ignorando os ardis de Satanás. Sempre ignoramos. Aleluia, Jesus. Porque o inimigo tem tentado banalizar. É verdade que muitas das vezes, eu já vi muitas pessoas, até de igreja, né, sem doutrina, falando assim, porque o irmão espiritualiza tudo, tudo dele é demônio, tudo é isso, tudo é aquilo. É verdade, muitas das vezes tem coisas que são naturais, não é demônio. Isso é complicado, porque quando você banaliza muito, na hora que você falar algo que é do inimigo mesmo, aleluia, se for alertar alguém, a pessoa nem acredita. E já é até uma estratégia do diabo, banalizar bastante mesmo, aleluia, para que depois o que é dele mesmo não seja identificado. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que entender, aleluia, que o inimigo, ele age o tempo inteiro. Aleluia, isso nós temos que entender. Aleluia, Jesus, que ele age o tempo inteiro. Aleluia, a Bíblia fala que ele está ao nosso, acha o versículo, Pedro, né? Aleluia, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, você imagina um ser o tempo todo vigiando. Olha que coisa horrível, não é verdade? Aleluia, o tempo todo nos vigiando de perto.
a todos nós buscando uma ocasião contra nós o tempo todo. E no momento que ele vê, achou, né? Aleluia, 1 Pedro 5:8, pode ler. Aleluia, Jesus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá vendo? Aleluia, Jesus. O crente pentecostal, ele tem mania de falar, tem que vigiar, tem que vigiar, tem que vigiar, mas muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está falando. Aleluia, Jesus. Vigiar, irmãos, é estar atento. Aleluia, Jesus. Quando uma pessoa é guarda, isso chama de vigilante, não é verdade? Aleluia, um guarda que fica na firma não é vigilante? Ele tem que ficar o tempo todo observando. Né? O vigilante que fica lá noturno, ele não pode dormir, não é verdade? Ele tem que ficar ali o tempo todo observando o movimento. Por isso o nome dele é vigilante. Aleluia, Jesus. Porque ele vigia o tempo inteiro. Aleluia, Jesus. E quando a Bíblia fala para nós vigiar, é ficar atento. Aleluia, sempre atento. A gente não pode ficar desapercebido. Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, essa questão de não ignorar os ardis de Satanás é algo que a gente tem que buscar do Senhor, o discernimento. Nós temos que buscar, porque senão, irmãos, passa desapercebido, passa batido. Ali, o inimigo entra e sai na sua frente e você não vê. Aleluia, passa batido, porque ele é sutil. E o mal do crente, irmãos, é subestimar uma força descomunal. Aleluia, é subestimar uma mente, irmãos. Aleluia, só é maior que a mente de Satanás, a mente do Senhor. Aleluia, Jesus. Nem vou falar de anjos nem nada, mas aleluia, só é a do Senhor. Aleluia, Jesus. Nenhum ser humano, com a sua inteligência, aleluia, com o seu intelecto, o seu racional, consegue perceber coisa alguma de Satanás. Não consegue. Não consegue. Aleluia, Jesus, não consegue, por mais, aleluia, que a pessoa tente na carne. Não, eu estou vigiando, se o inimigo vier aqui, o irmão falou, né, uma vez, inimigo vier aqui para ele, aleluia, Jesus. Até o irmão que falou, acho que não foi no monte, né? Aleluia, Jesus. Porque o diabo, aleluia, ele não tem vez, não, se ele vier aqui para ele. Aleluia, Jesus. Só foi aquele dia no monte, no outro dia, aleluia, já estava desviado o irmão. O diabo vier aqui para ele, o diabo entrou e passou a rasteira nele. Aleluia, Jesus, porque nós não devemos subestimar o nosso inimigo, irmãos. Aleluia. Porque a gente não sabe com quem que... Você já viu aquelas pessoas que falam assim, você não sabe com quem você está mexendo. Aleluia, as pessoas não falam isso o tempo todo, você não sabe com quem você está mexendo. Aleluia. E o inimigo, muitas das vezes, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Por isso que a gente fica tranquilo, aleluia, por isso que a gente fica achando tudo natural, entendeu? Tudo é normal, tudo é natural. O inimigo coloca um obstáculo na nossa frente? Não, coisas da vida. Coisas da vida, isso acontece mesmo, nas melhores famílias. Aleluia, isso é coisa natural. Ô, irmão, tem hora que aquilo pode ser natural. Aleluia, mas naquele dia não é natural. Naquele dia não foi natural. Naquele dia foi o inimigo agindo, só que nós não vimos. Aleluia, nós não percebemos, nós achamos natural e o inimigo passou por um momento a perna em nós. O irmão Manuel. Não, fez eu lembrar do pastor, né, na pregação dele com nós. Ele teve umas vezes ele falava que a gente não pode brincar nem com Deus, nem com o diabo. Eu lembro que ele falava com nós, né? Para não brincar. Porque não brinca nem com um, nem com o outro. Nem com o outro, que o diabo também é cheio das astúcias. Né? Ele é cheio das astúcias, irmãos. Né? Nós estamos lidando com uma mente, aleluia, de um intelecto tão superior. E eu não falo isso para colocar medo de Satanás, não. Vigilância, aleluia, porque maior é o que está conosco. Aleluia, Jesus. Tá vendo? Tá vendo? Exato. O inimigo, irmãos.
É verdade, tá vendo? É verdade. Deus faz. Irmãos, o inimigo, você quer um bicho cheio de artimanha, cheio de estratégia. E sabe o que é engraçado? É que a gente sabe que ele é terrível. A gente sabe que ele é sujo. A gente fala, não, o diabo é terrível. Não, o diabo a gente tem que vigiar com ele. E no segundo depois que a gente fala, ele passou a perna em nós. Você acaba de falar, o diabo é sujo, o diabo é terrível. E aí, no segundo depois que você acabou de falar, ele já te passou a rasteira. No caso de pensar, não tinha nada a ver comigo, foi astúcia do diabo mesmo, não tinha nada. Como é que eu vou pôr a máquina de solda no bolso? Né? Não tem como, de tão pequena que ela é, mas não cabe no bolso. Mas o diabo usou ele para me perguntar para quê? Para me deixar nervoso, eu vou sentir culpado, eu não vou ter resposta para eles vão me encostar. Eu pedi de Deus, falei assim, Senhor, o Senhor vai desmascarar essa pessoa que... E quem está me julgando também vai chegar perto de mim e falou que encontrou essa pessoa. E foi verdade, Jesus usou a própria pessoa que me perguntou para me falar que tinha encontrado. Falei assim, eu não falei com o Senhor que em nome de Jesus ela ia aparecer? Irmãos, o inimigo arma tanto. Às vezes eu fico até escaldada, já fiquei tão escaldada. Os irmãos que trabalham, sabe? Né? E muitas das vezes você percebe. Só que eu lembro quando trabalhava, aí depois que acontecia, eu falei, meu Deus, o inimigo armou. E claro, o inimigo armava, a gente orava, repreendia. Deus não intervinha, né? Aleluia, Jesus. Aí você vai ficando tão escaldada, aleluia, que quando eu vejo algumas ações assim, antes de acontecer, você fica já assim, esse negócio. Aí vamos supor, falta uma pessoa, te manda para um lugar. Tá tudo sereno, tudo tranquilo. Alguma coisa vai acontecer aqui hoje, eu tenho certeza. Aleluia. E eu já vou em espírito de oração orando, Senhor, se o inimigo está armando laço para mim, para alguma coisa, o Senhor repreende. Aleluia, Jesus, o Senhor repreende, porque todo sentindo tem uma coisa errada, parece que está mexendo as pecinhas de um jogo, como se fosse um jogo, a pecinha assim, ó. Tá aqui uma pecinha, ele sempre pega essa pecinha, coloca aqui, coloca essa aqui e coloca você aqui, justamente na hora certa, na ocasião certa, só para poder armar para você. Como chama aquele jogo famoso que o pessoal fala? Dama não, que a pessoa tem que ser xadrez, que o povo é inteligente, né? Como se fosse a gente estivesse num tabuleiro de xadrez e ele mexendo as pecinhas. Sim. Exatamente. Faz tudo normal. Porque parece natural, né? Aí a pessoa fala, tudo é diabo, tudo é diabo. Ô meu filho, só de você já estar falando isso, é porque o inimigo já está te enganando. Só de você falar isso, é porque o inimigo já está te enganando. Porque aí ele vai agir na sua vida e você vai falar assim, não, isso é natural, gente. Isso é natural, isso é natural. Aí, vamos supor, se alguém tem mais discernimento que você, aí o crente vai lá e fala com você, não, isso é o inimigo, vigia. Tudo é diabo também, né? Então, deixa o diabo, então fica aí com o diabo, né? Aleluia, Jesus. Mas nós temos que pedir ao Senhor discernimento, irmãos, para nós vencer, senão o inimigo nos derruba. O Pedro já estava com a mão levantada, depois a irmã Leite. Eu posso ler um versículo? Pode. 1 Tessalonicenses 5, do 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos dos dias, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Sóbrio e vigilante. A irmã Leite, depois a irmã Valéria. É verdade.
É. Isso. Cutucando. É. Uhum. É. É outro jeito. E o inimigo, às vezes, ele vai instigando. Ele vai instigando, vai instigando, vai instigando. Quando pensa que não, a gente perde a bênção, né? Porque o inimigo, ele é sujo, irmão. É muito sujo. É muito sujo mesmo, né? E nós temos que buscar, irmãos. A gente tem que parar, tem que ser um pouco, como dizia o pastor, tem que ser inteligente. A gente tem que ser inteligente. Se a Bíblia está dizendo que tem um ser terrível ao nosso derredor, bramando como leão, aleluia, buscando a quem possa tragar, por que a gente está tão tranquilo? E pensando que está tudo certo, está tudo ok, eu estou buscando o Senhor ali e o inimigo não vai fazer nada, né? Eu coloquei um propósito diante de Deus, o inimigo não vai fazer nada. E tudo que acontecer para me impedir não é diabo. Não é diabo porque é coisas naturais, né? Tinha que acontecer mesmo. Nada é o diabo. Então, afinal de contas, esse demônio é muito fraquinho, né? É muito fraquinho. Porque se a Bíblia fala que está o tempo todo ao nosso derredor buscando quem possa pagar, mas tudo que acontece de impedimento, de complicação, não é ele. Agora pensa aqui, não é ele? Ou a astúcia dele é tão grande, que ele se camufla e faz você pensar que não é ele. Porque ele só tem efeito, o que ele faz só tem efeito se for oculto. Você acha que o inimigo vai se manifestar com um chifre de todo tamanho e vai falar para você levar um susto, você está repreendido em nome de Jesus? Ele não vai fazer isso. Tem que ser em oculto, porque em oculto dá certo, porque você não vai repreender. Se você não acha que é o inimigo, você vai repreender? Não vai, entendeu? E vai dar certo, a obra dele vai continuar. Aí, na hora que você perceber que é o inimigo, você vai clamar o sangue de Jesus, ele vai correr. Por isso que ele tem que fingir que é natural. A irmã Valéria, depois o Ricardo. Aleluia, Jesus. Não, é um ensinamento tremendo, né, da parte de Deus para nós. Eu lembrei foi dos filhos de Cefas, né? Que eles pensaram que, sim, vendo Paulo lá repreender os demônios, né, aquela coisa toda, eles pensaram também que eles tinham a mesma ousadia. Uhum. E a gente viu que Satanás pulou neles. Pulou neles. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vós quem sois, né? Exato. Então, assim, até nisso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa, igual você falou, né? Que a pessoa pode falar assim, Satanás está debaixo dos meus pés, entendeu? Está aqui debaixo, entendeu? E tudo mais. E a pessoa ele está debaixo dos seus pés te carregando, né? É, porque... E aí, tipo assim, às vezes a pessoa, tipo assim, não tá com aquela fortaleza toda e vai querer mexer no ninho do diabo lá. Aí mexe sem estar com aquela fortaleza toda, que quando a pessoa está fortalecida por Deus, a gente faz o que Deus manda. Mas a gente sabe que o diabo vai vir atacar. Sim. Só que Deus vai dar a vitória porque a gente cumpriu uma ordem de Deus. Exato. Mas quando a pessoa vai lá só para mostrar gracinha, esse demônio tem que sair, Deus não mandou nada. Com vanglória, soberba, né? Às vezes a pessoa está até fraquinho, não tem condição, mas ele clama o sangue de Jesus ali por misericórdia. O Senhor ouve ele. Ele não está ali, né, querendo mostrar que ele está cheio, ele só está pedindo a Deus misericórdia. Senhor, o sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Deus entra com providência, irmão Ricardo. É. Já está dominado o inimigo. Ele, né, claro que ele odeia todo mundo, mas pelo menos aquilo lá, é que ele não precisa ficar tão focado nele, porque já está dominado, está preso ali já, e eu vou focar no que está querendo, pelejando, aquele lá está tentando sair, corre ali, ele está tentando sair, o outro está pelejando para chegar lá, ele vai lutar. Exatamente.
Sim. Sim. Sim, com certeza. Aí lança as setas dele na mente, no coração, né? Enche o coração de pensamento, a mente de pensamento, de sentimento, tudo para derrotar a pessoa. Ô, Ju, falando a respeito, dois comentários que eu vou fazer. As pessoas, isso aí parece que ficou tão gravado na cabeça da pessoa que fala, nem tudo é o diabo, mas ele é oportunista. Sim. Né? No caso de Asaf, ele foi oportunista. Né? Ele já estava aqui no coração dele. Se ficasse só para ele, não ia fazer tanto mal, mas aquilo refletiu. Ele quase que se desviou. Então, ele é oportunista. Então, muitas das vezes, uma ação minha, um erro meu, pode ser oportuno para ele entrar e fazer ocasião Sim. na nossa vida. Deu Então, uma brecha. Exatamente. Então, muitas das vezes, e por isso que o outro comentário que eu ia fazer, quando o Senhor Jesus Cristo vem pregando essa palavra, diversas vezes na palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus manda a gente vigiar. O Senhor Jesus Cristo foi orar e falou com os discípulos dele, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a vigilância na vida do crente tem que ser 48 horas. Exatamente. Você entendeu? Que muitas vezes o Senhor Jesus manda a gente ser vigilante, sóbrio, ou seja, ficar atento, fica inteligente, O que é fica sóbrio? ativo. Uma pessoa que não está sóbria é porque ela está embriagada. Então, ela está embriagada, ela não está nem percebendo nada, não é verdade? Mas lugar. o sóbrio não. O sóbrio, ele está com a mente dele funcionando ali, não é verdade? Você está indo pro buraco, se não for, não. Então, ele está sóbrio. Ou seja, o bêbado, não. Ou aquela pessoa que não está na sua condição A percepção natural, fica lenta, né? Tudo lento, então, a gente né? pode perceber que chega um momento que o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, isso aí é para nós fazermos. Ou seja, vocês ficam atentos, vocês ficam vigilantes, fica sóbrio, porque o inimigo está ao nosso derredor. Então, tudo que está ao nosso derredor, ele pode usar para quê? Como oportunidade para tentar destruir a nossa fé. Exatamente, né? Exatamente. Irmão Ricardo? Está na porta. Entra, né? Irmãos, o inimigo, igual o irmão falou da vigilância, igual nós falamos, né? Assim, desde que eu era pequenininha, eu ouvi as pessoas falar, tem que vigiar e orar. Desde que eu era pequenininha. Mas eu ficava pensando, vigiar e orar, eu ficava pensando assim, deve ser que eu orar com o olho aberto, né? Assim, vigiar e orar. E aí eu não entendi, tudo tem que ter vigilância. E a vigilância que eles falavam mais assim, vigiar para não cair em tentação com homem, mulher, essas coisas. Era só isso, que as vigilâncias deles que eles falavam. E vigiar porque, cuidado, você vai cair no laço ali. Só que a vigilância, ela vai muito além disso. Né? Ela vai muito além disso, irmãos. E muitas das vezes a gente fala de vigilância e a gente não consegue vigiar. Não consegue, você fala, né? Tem que vigiar. Mas eu falo que não consegue vigiar porque às vezes a gente não tem discernimento. Não vê essas pequenas coisas. A gente vê assim, um trem que está muito esquisito, se ficar muito esquisito mesmo. Nossa, mas esse trem está muito esquisito, né? Então, isso é o demônio, né? Porque está muito esquisito. Mas se não for tão esquisito, a gente não vê o demônio, não. Ele esconde. Se não for, tem que ser muito esquisito, né? Se for uma contenda, uma confusão, tem que ser uma coisa muito assim. Nossa, pai, todo mundo ao redor te xingando, brigando, fazendo. Isso é o demônio, né? Porque eu não fiz nada, todo mundo brigando contra mim. É o demônio, entendeu? Mas se for uma pequena palavra, uma pequena situação, a gente não vê o demônio. Porque parece normal. A irmã Valéria, depois a irmã Karine, depois o irmão Denilson. Entendeu? Esse negócio que o Denilson falou aí, que nem tudo é o diabo, entendeu? É que eu falo isso, entendeu? Que nem tudo é o diabo. Por quê? Porque tem hora que, pelo amor de Deus, a pessoa dá um braço inteiro pro diabo agir, entendeu? A pessoa vai lá e trabalha tudo pro diabo, é só o diabo chegar e jogar uma semente, entendeu? Mas ela mesma, naquele momento, ela tá sendo serva do diabo, entendeu? Porque, tipo assim, aí a gente fala assim, não, tudo é o diabo, então. Aí, vamos supor, o irmão passa ali e dá uma pisada no seu pé. Ai, irmã, perdoe que foi o diabo, tá bom? Aí,
vai lá e te dá um soco. Perdão aí, irmão, foi o diabo. Diabo nada. É ele que é oportunista e deu lugar, né? Fez a obra ali do diabo. Então, assim, aí tem a parte do diabo, é claro, né? Mas tem a pessoa também que se presta a ser um vaso do diabo também. Não, gente, tem detalhe. Né? Por isso que a gente tem que ter Tem discernimento. essas duas coisas, né? Por Nem isso que a 8 nem gente tem que ter 80. discernimento, porque é o seguinte, igual nós falamos, às vezes tem coisas que não é Satanás, que são naturais mesmo, mas para você afirmar que é natural, você tem que ter muito discernimento também, né? Então, assim, às vezes é coisa natural, que às vezes aí o inimigo até gosta que as pessoas fiquem falando. O inimigo gosta que você fala, atribui a ele coisa que ele não fez, e aquilo que ele fez, você não desconfia. Porque se você ficar falando muita coisa à toa, que ele fez, será aqui, aí, igual o irmão falou, as pessoas ficam ouvindo assim e falam assim, esses crentes, tudo é Satanás, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá mais, entendeu? Aí, quando for mesmo, né, é igual um mentiroso, né? Fala tanta mentira que o dia que ele falar uma verdade, está falando, não, eu estou falando verdade, gente, mas ninguém mais acredita, não é verdade? Então, a pessoa fala tanto que é diabo, onde que não é, que as pessoas quando falam, é o demônio, nossa, eu senti que é o demônio. Demônio. Ele falou ontem que era o demônio, ele falou ali que era o demônio, ele falou ali que era o demônio. Entendeu? Banaliza. E as coisas de Deus não podem ser banalizadas. Você não pode banalizar. Né? Para você falar que é o demônio, você falar que é de Deus, tem que ser por Deus. Para você falar que é o demônio, também tem que ser pelo Espírito. Não sai falando qualquer coisa é demônio, demônio, demônio. Entendeu? Porque senão banaliza as coisas. Mas, igual eu falei, a gente também não pode ignorar os ardis. Como o apóstolo Paulo falou, não ignoramos os ardis de Satanás, porque tem coisa que é do maligno mesmo. Parece que não é, parece tão natural, que às vezes, se a pessoa estiver tão natural ou tão na carne, aí a pessoa fala assim, o irmão falou que isso é demônio, mas eu acho que isso é demônio não, entendeu? Está tão natural, isso é normal, essas coisas acontecem, entendeu? E é o demônio. Entendeu? E o que a irmã falou sobre a questão de muitas das vezes das pessoas, tem essa questão, por exemplo, aí tem outro porém que a gente tem que tomar muito cuidado. É quando uma ação, por exemplo, é nossa, depende de nós, né, uma atitude, e a gente atribui tudo para o Satanás e não faz a nossa parte. Né? Tipo assim, beleza, não, quem fez isso foi o Satanás. Né? Aí foi lá e aconteceu, foi o Satanás. Nossa, tadinho. Então vou dar um couro no Satanás, porque tadinho, né? Ele é inocente, ele não fez nada. E não é verdade. Aleluia. O Satanás pode ter usado, pode ter, igual o irmão falou, oportunista, e aquela pessoa deu lugar. Deu lugar. Ou então tem coisas que ele foi lá e tomou, ele fez a escolha, foi ele que determinou, ele fez a escolha, entendeu? Ele tinha como sair fora, ele tinha como não fazer, mas ele fez assim mesmo. O inimigo adorou, é óbvio, entendeu? Mas ele fala assim, o diabo. Aí, quando fala que é o diabo, a gente não pega responsabilidade, né? E a gente não procura libertação, a gente não faz nada, porque tu é o diabo, né? Não é eu, foi o diabo, entendeu? Não é eu, é o diabo. Entendeu? Aí, nesse caso, não. Agora, a gente também tem que entender que o inimigo usa as pessoas. Isso aí são dois lados, entendeu? Tem um lado e o outro. O inimigo usa as pessoas. Tem coisas, né, que às vezes a pessoa fala, que você vê que não é a pessoa, não, gente. Parece que a pessoa está falando uma coisa, mas tem coisas que você sente na hora que aquilo que a pessoa falou é o Satanás falando na boca dele. Ele não percebeu. Mas pelo Espírito Santo você percebeu. Isso que essa pessoa falou foi o próprio demônio. Glória a Deus. Quero fazer 2 comentários e ler um versículo. Aí, muitas das vezes a pessoa não entende. Eu penso assim, tem formas da gente trabalhar para o diabo, sim. Mas se eu estou trabalhando para o diabo, eu tenho uma fraqueza. Aí que entra as obras da carne. Se eu estou pisando no seu pé para te afrontar, eu estou sendo usado pelo diabo, sim. Sim, né? Por causa que eu tenho uma fraqueza e o diabo usa a minha fraqueza para me te ofender. Aí, como a Bíblia fala, não deis lugar. Exatamente. Ao Se diabo. eu, vamos supor, ter um exemplo, assim, eu estou comentando, não estou
Aí vamos supor, se eu tenho uma coisa contra o irmão Ricardo, um exemplo, e eu começo a falar mal do irmão Ricardo contra você, eu estou sendo usado por Pelo Satanás. diabo. Ainda que às vezes a gente nem perceba. Exatamente. Então, muitas das vezes, acaba, não é que a gente atribui tudo a ele, mas se ele usa uma fraqueza que eu tenho, ou seja, eu não estou sendo usado por Deus, eu estou sendo usado por ele. Então, por isso que a gente não pode banalizar tudo e também não pode dispensar tudo. Ou seja, eu tenho a questão da minha libertação, que eu tenho que libertar, mas se eu não estou sendo liberto, eu estou sendo usado por quem? Pelo diabo. Exatamente. Exatamente. Então, pode ler. Eu quero ler um versículo que eu até estava... Eu não sou bom para guardar versículo, mas meu auxiliador aqui me ajudou. Secretário. Meu filhotinho. Isaías 21, capítulo 8. Isaías 21, capítulo 8. E clamou como leão o Senhor. Sobre a torre da vigilância estou de pé, continuamente de dia, e de guarda me ponho as noites inteiras. Porque muitas das vezes a vigilância é tão interessante. Por que uma torre? Porque a torre você vê seu inimigo de longe, né? Antes dele chegar. Exatamente. Por isso que muitas das vezes a gente tem que se resguardar sim, porque senão não teria necessidade de ter uma torre da vigilância. Exato. E mesmo na torre, aqui fala que ele estava de pé, então, ou seja, a gente não pode dar brecha. Isso é tão interessante que muitas vezes a gente só percebe que é o inimigo na hora que ele já está de frente para nós e na hora que a gente já está no meio da situação. É verdade que muitas das vezes Deus até permite a gente passar pela situação para enfrentar o inimigo mesmo, aquela coisa que Deus pode permitir. Mas nem todas as situações que a gente vai enfrentar o inimigo ali, que precisa dessa situação de guerra mesmo, de combate, de ficar frente a frente com o inimigo, nem todas as situações é assim, não. Tem situações que você podia ter prevenido. Você sabia que se você tiver discernimento, e essa vigilância que o irmão falou, na torre de vigia, você vê o inimigo vindo longe e você já se precaver contra ele. Você fala assim, ele já está vendo ali, já estou vendo a manobrinha dele, ele, com certeza ele vai fazer isso, isso, aquilo, outro. O que você faz? Já tem prudência. Olha, já vê, a pessoa falou uma coisa e você fala assim, isso aí é um laço do inimigo. Fica quietinho, não caio nessa. E não fala nada. Acabou, você se preveniu. A irmã Karine ia falar, não ia? Até esqueci dela. Não, eu ia comentar, igual a Valéria falou, que aconteceu comigo uma situação, até com a minha mãe na época, e eu não conseguia ver. Eu conseguia ver que era minha mãe, as palavras que eu não conseguia ver, que era o inimigo. E eu ficava com muita raiva, porque geralmente a mãe e a filha geralmente tem uns atritos. Não é normal, mas tem. Mas eu não conseguia ver. Eu lembro que uma vez você falou para mim, cara, porque o inimigo usava sua mãe muito para te atacar. Nesse dia que você falou que eu comecei a atinar. Por quê? Se a gente conseguisse ver o diabo ali, a gente não vê, a gente vê a pessoa. Você vê a carinha bonitinha. Sim. E ordinária, às vezes, né? E como sempre você teve... olha para eu falo assim, ordinária no modo que você pensa lá, você fica tão irado que você vê uma carinha ordinária. Mas não percebe que tem um inimigo atrás. E como sempre teve uma barreira, umas questões dela que ela tinha, então aí que eu não via mesmo. Para mim era ela mesmo que não tinha o diabo. Até que no dia que você falou comigo, eu comecei a pensar. Porque, igual eu falei, se a gente pudesse ver, era mais fácil de repreender. Como diz, aí está o trunfo de Satanás. É fazer as coisas de forma que a gente não veja. Né? Ele faz para você não ver. Né? Porque, senão, cadê a astúcia? Que astúcia é essa? Dele fazer uma coisa que todo mundo consegue perceber, igual um ladrão, né? Que ele é o ladrão, né? A Bíblia fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, né? Ele é um ladrão. Você já viu um ladrão ter sucesso na empreitada, virar o maior ladrão do mundo, que não sabe nem despistar? Que chega assim, fica assim na beira da porta de alguém, olhando assim, já dando uma nota para todo mundo ver, esse cara está querendo roubar. Se ele entrar no crime desse jeito, ele não vai ter futuro. Não tem futuro, porque ele não sabe nem se despistar, né?
Mas o inimigo, ele já conseguiu enganar a terça parte dos anjos, engana a gente a reviria. Olha o que ele faz no mundo. O mundo foi entregue para ele. Olha o que ele faz as pessoas não acreditar em Deus. Não existe Deus. Consegue colocar isso dentro da cabeça da pessoa, consegue dominar, consegue colocar ideologia na pessoa, e você acha que é um ser fraquinho? Que você identifica assim de cara, porque eu sou cheio do poder, que eu sei quando é o diabo, quando não é, entendeu? E é superestimando você, como se você estivesse num alto grau para entender o que o inimigo está, né, agindo, e subestimando o inimigo como se ele fosse fraquinho, não faz nada, né? Bom, Ricardo. Exatamente. Exato. Por isso que a Bíblia fala assim, se bater na sua face e vira do outro, que é uma coisa difícil, é justamente, né, para a gente vencer o inimigo. Sim. Porque se você não aceita, às vezes o inimigo já conhece a sua personalidade. Já estava armado, né? Porque o inimigo conhece a gente. Ele conhece. Entendeu? Ele fala assim, eu vou fazer isso porque eu sei como fulano vai reagir. Ele sabe. O irmão Denilson? Ô, Ju, outro dia, mas nós estávamos fazendo 2 comentários. Nós estávamos até comentando uma situação, assim, não, Denilson, eu olho para trás, hoje eu vejo tantas coisas que a gente foi ingênuo, mas você vê, não é com aquela maldade, mas até na ingenuidade o inimigo pode usar, talvez para você não se importar com um determinado tipo de situação, Sim. com até mesmo quando entra um certo tipo de ideologia. Sim. Então, até na ingenuidade, é por isso que é excelente e importante você vir na igreja, aprender com Jesus, por quê? Até nisso, o Senhor Jesus te dá discernimento para você cuidar do seu filho, para você cuidar da sua família. Hoje você olha, igual nós estávamos comentando, ela olha para trás e o tanto que a gente cresceu, porque às vezes aquelas coisas que a gente não via, não, isso não é nada, mas a gente vê que realmente traz o dano. É verdade. Entendeu? Irmãos, o inimigo é tão sujo que até ele não precisa só entrar nas nossas fraquezas, não. Você sabia que ele usa até nossas virtudes. Você é uma pessoa que confia muito nas pessoas, você é muito... aí você pode parecer assim, não, mas isso não é um defeito, né? Mas é uma pessoa boa, uma pessoa de coração puro, né? Uma pessoa assim, sempre faz o bem para os outros. Aí o inimigo já arma alguma coisa. Não é que você vai deixar de ser isso, mas assim, o inimigo já arma ali. Ele fala assim, o fulano é bonzinho, né? Ele confia, ele é muito puro. Eu vou armar aqui, que ele vai cair. O irmão vai terminar? Depois a irmã Nilza. Rapidinho. A gente vê a bondade de Jesus, quando Jesus estava pregando para a população, que as pessoas ficou um pouco escandalizada. Jesus falou assim, mas é muito fácil você olhar para aquele que você ama. Mas agora eu estou falando que você tem que orar para aqueles que te perseguem. Aí você fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou orar para aquelas pessoas que me perseguem? Como é que eu vou orar para aquela pessoa que quer o meu fim? Mas aí que está a maravilha de Deus, né? É você poder fazer uma obra por aquele que não merece. É a mesma obra que Deus fez. E aqui, até o versículo que nós lemos, falou que era para perdoar aquele homem, e ele falou, para que não seja vencido por Satanás. Porque se não perdoasse ele, ia ser vencido, a irmã Nilson. Hoje eu fico olhando isso, gosto de tudo que acha que é o diabo, né? Age também através dos sentimentos, né? Sim. Eu aconteceu um fato comigo, uns anos atrás, dentro da igreja mesmo. Tinha uma irmã que ela não gostava de mim, né? Só que ela era assim, qualquer coisa que acontecia, a gente no conjunto mesmo, ela falava que era o diabo, né? O diabo estava me usando, tal. Aí, menina, uma vez eu cheguei no ensaio, sentei assim, ela já falou com a irmã na hora assim, o diabo já chegou. Falou assim, né? Até a minha presença para ela já era o diabo, estava, né, se sentia incomodada, falando que o diabo estava incomodando ela, né? Aí eu fui, procurei, né, conversar, e disse, irmã, vai ter que orar para Deus trabalhar no seu coração.
que como a irmã tem alguma coisa contra mim, não gosta da minha pessoa, então até minha presença para a irmã é o diabo. É o diabo. Né? Isso é verdade. Aí foi aquela luta toda, aí foi entrar em propósito de oração para Deus tirar aquela coisa que ela tinha contra a minha pessoa. Aí acabou essa barreira, que tudo que eu fazia era o diabo. Eu era o diabo, né? Eu estava provocando ela. A minha presença, tudo. Tudo que ela fazia. Falava que o diabo, a irmã Nilce sendo usada pelo diabo, fazia isso, aquilo, entendeu? E outros sentimentos mesmo que estava usando. Aí depois acabou, né? Isso que a irmã falou é tão importante que esses dias mesmo eu estava pensando sobre isso. Quando a gente está irado com uma pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas das vezes você está muito nervoso, às vezes o diabo pode até usar a pessoa mesmo, né? Porque qualquer um de nós aqui pode ser usado pelo diabo. Se a gente der lugar, a gente pode. Por que não? Não é verdade? Não é porque eu sou crente que o inimigo não vai me usar, né? Mas assim, muitas das vezes quando você está irado com uma pessoa, vamos supor, pode ter sido o inimigo ou talvez não, né? Mas você está nervoso com uma situação, muitas das vezes os crentes começam a falar: tá queimado, Satanás, isso é o demônio na vida da pessoa. Aí a pessoa começa a ficar nervoso com aquilo. Isso não é demônio, não. Isso não é demônio, não. Mas só que você não vai repreender demônio assim, não. Você não vai repreender demônio desse jeito. Sabe por quê? Porque para lutar contra o inimigo, você tem que estar no espírito. Você já está nervoso. Como que você vai repreender? Se for o demônio mesmo que está naquela pessoa, como que você vai repreender ele se você está furioso? Está queimado, Satanás, e querendo pegar a pessoa pelo pescoço? Você não vai repreender demônio assim. E nem a pessoa. Se o inimigo estiver usando a pessoa, aí que você vai fermentar mesmo a pessoa. Porque o inimigo pode estar usando a pessoa. Só que você falar de voz alta, tá queimado, Satanás, assim, na fúria que você tá, porque você tá vendo a pessoa como demônio, aí que o inimigo vai instigar a pessoa mesmo. Não tem diabo aqui não, então expulsa aqui, então faz aqui, entendeu? O inimigo vai instigar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa vai ficar furiosa com você. E aí você vai ver aí que o inimigo vai fazer a festa, vai fazer uma confusão ali, entendeu? Se você perceber que o diabo está usando a pessoa, você começou a ficar nervoso com a pessoa, nervoso que a pessoa está falando, e você está vendo que o inimigo está usando a pessoa para tirar você da graça. Falando, uma falação. Fala assim, não, o inimigo está usando essa pessoa. O que você tem que fazer? Você não vai falar assim, está repreendido, Satanás, você está cheio de demônio. Você não vai falar isso. Você vai orar, oh Deus, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. E começa assim, repreende esse demônio na sua mente. Na sua mente. Senhor, repreende esse demônio que está usando essa pessoa, porque essa pessoa não está percebendo que o inimigo está usando. Porque a pessoa não percebe, gente. A gente não percebe. Ainda mais quando você está irado. Se você está nervoso e o inimigo te usar, você não percebe. Não, eu falo por mim mesmo. Entendeu? De começar a falar as coisas assim, não perceber que eu estava dando um lugar para o inimigo. E aí de alguém se falasse comigo assim, Juliana, você está dando lugar para o diabo. Que demônio? Aí que eu ia ficar furiosa mesmo. Que demônio o quê? Que não tem demônio? Entendeu? Porque a gente não percebe quando o inimigo usa a gente. Não percebe. Na ira, na revolta, no sentimento, a gente não percebe. Uhum. Uhum. Inimigo é sujo. Ó, pra você ver. Sim. Aproveita.
Né? Igual a irmã falou, a irmã criou uma antipatia tão grande que tudo que a irmã fazia era um inimigo. Por quê? Porque tinha um sentimento no coração, né? E muitas das vezes, irmãos, igual ela falou, o sentimento, a irmã tem que orar por sentimento, porque aí, às vezes, você está vendo o inimigo no outro, e às vezes o inimigo está usando a sua mente. É a sua mente que ele está usando, não é o outro, é a sua mente. A pessoa fez alguma coisa, e às vezes o inimigo, não é que o inimigo usou ele fez você interpretar errado. Ele fez você interpretar errado, entendeu? A pessoa está ali inocente, né? Tranquilo ali, sim. Ele fala uma palavra, mas o coração dele está puro, né? Porque o inimigo não entra. Se a pessoa tiver com o coração puro, calma, tranquila, não tem, ué, como que o inimigo, né? Você está tranquila, com o coração puro ali, aí você fala uma palavra ali, aí o inimigo fala assim, tá vendo? Ele falou isso por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, entendeu? Aí você pensa que, não, é o inimigo que está usando o irmão. Não, ele está usando a sua mente para você interpretar errado o que o irmão falou. A irmã Valéria? E engraçado que tem um salmo sobre isso, né? Acho que é Davi, não sei, que fala assim, antes que eu abra a minha boca, eles já estão em guerra comigo. Porque exatamente. Às vezes, tipo assim, às vezes você vai abrir sua boca na simplicidade, igual você falou, aí o diabo joga seta na mente da pessoa e fala assim, lá, tá vendo? O diabo já está usando aquela pessoa, já está usando a irmã e o irmão, e na verdade não é o diabo que está usando ele. Às vezes, igual você falou, o diabo está atacando a mente da pessoa, a nossa mente, para a gente pensar que é o diabo. Não quero falar outra coisa. Essa questão que você falou que o diabo engana, e é verdade mesmo, né? Quando aquele homem, Eliafaz, né, que estava lá falando com Jó, que ele teve aquela visão, né, pela noite, entendeu? Que o cabelo até arrepiou, ele pensou que era o Espírito Santo. Era algo de Deus, mas era o inimigo. E você viu que aquela palavra ficou tão arraigada no coração dele que ele repetiu ela por 2 vezes. Ele foi enganado. Em 2 capítulos. E é ele mesmo, ele sabe. Ele mesmo, entendeu? Então, assim, a gente tomar muito cuidado, porque, igual você falou, por isso que a gente precisa muito do discernimento do Espírito, né? Sim. Quem estava na frente, que aí eu já perdi o controle aqui. Pedro? Pode falar. Não, eu vou falar 2 coisas, né? Coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Olha como é que o diabo ele tenta enganar de todo jeito. Teve uma vez, vou falar rapidinho, porque é muita coisa. Eu estava pescando, eram umas 7h30 mais ou menos, lá em Lagoa Santa. Eu falei com o Lucimar, eu vou lá pescar, sou pescão. Aí, né, nesse negócio, eu estou lá pescando, com um pouco, puxou meu anzol com força, eu senti que eu fisguei o peixe, mas estava tão difícil para tirar, Valéria lembra, estava pequenininho, mas ele puxava para um lado, por outro, e fundava. Eu falei assim, eu não vou, nesse escuro, como é que eu vou tirar esse peixe? Eu vou chamar os meninos. Eu gritei de lá, os meninos veio de galope, trazendo palha, fogo para acender, para pegar aquele peixe. Falei assim, agora eu estou bonito, agora eu peguei um peixão mesmo. Aí Denilson na beira do poço lá, Valéria, papai, cadê o peixe? Quando eu tirei de lá, não era uma taba? Era uma taba. Misericórdia. Era uma taba. Eu falei assim, gente, eu falei assim, Lucimar, cadê o peixe? Em tempo de você entrar junto e tal, daqui a pouco até afogar para pegar o peixe. Não, e o poço não era grande, era pequeno. Eu segurava a linha ali e fazia tchom. Cantava o trazinho aqui para cá, e aqui rebolando. Assim, gente, é um peixe mesmo. Aí quando foi no outro dia, me fala se eu achei a tábua lá. Tinha tábua, não tinha nada. Às vezes era para provocar um acidente, alguma coisa, né? Agora, outra coisa que eu queria falar é sobre a irmã falando isso, sobre não pode brincar com o diabo mesmo, não, né? Essa palavra que a irmã falou antes ali, hoje eu estava falando com o meu colega lá, entendeu? Sobre expulsar demônio. Eu falei assim, rapaz, a gente tem que, a pessoa para mexer com o diabo tem que ter em jejum e oração. Ele não pode ir repreender o diabo, falar que expulsa o diabo dos outros, senão, porque o diabo não é de brincadeira, né? Falou que atacou um colega dele, falou assim, e o que você fez? Eu falei assim, rapaz, eu saí, foi fora, né? Falei assim, pois é, você fez o certo, você tem que repreender, se você não está preparado para aquilo, né? Em jejum e oração, não toca não, porque aquilo ali você
dependendo Você não está da preparado situação, para você não vai tocar. enfiar a mão em coisa assim. Quando, vamos supor, se você está num perigo, alguma coisa, você precisa do socorro de Deus, aí você, né, que está na situação, Isso. e você precisa, oh, meu Deus, repreende esse inimigo, você pede até para misericórdia, você é diferente. Agora, tá um ninho lá do inimigo, eu vou lá enfiar minha mão na cumbuca. Não. Não falei com ele, não vai, não, porque você tem que estar em espírito para você tocar no diabo, porque o diabo não é brincadeira, não. Tem que ser pelo Espírito. Pelo Pode Espírito. ser o crente mais espiritual, mais abençoado, mais consagrado. Até para isso. O Senhor não mandou você ir lá no centro de macumba orar para nenhum macumbeiro, né? Interromper lá o que eles estão fazendo, que eu vim aqui porque eu sou homem de Deus e para tudo aí que eu vou orar para vocês tudo. Deus não está mandando você fazer isso, não vai. Entendeu? Porque você vai ser envergonhado, porque aí já passou para vanglória, soberbo, tá achando que tá cheio de Deus, que tem que fazer, né, emocionalismo, isso aí não. Agora, se Deus mandasse, aí você podia ir com toda segurança que Deus estava na sua frente, mas Deus não mandou, você tá lá cutucando, entrando, como dizem, entrar do inimigo, no terreno do inimigo, né? Eu fui no terreno do inimigo e também, é perigoso ter ficado lá, não é verdade? Quem ia falar? Não, falando, estava pensando, e o diabo ele é muito calculista. Que nem a irmã Lady falou, ele não consegue ler nossos pensamentos, mas a mente dele só não é maior que a de Deus. E ele é muito observador, ele fica de perto, então por mais que ele não consegue ver o que a gente pensa, o que a gente sente, mas quando acontece essa situação, ele sente isso, aquilo, ele aquilo consegue outro. captar nossas emoções, Ele né? consegue. Se a gente que é ser humano, se você for um pouquinho mais perceptivo, né? Não tem essas pessoas que descobrem se alguém está mentindo, não tem uns negócios assim. Eles não, só de olhar para a pessoa, eles sabem que a pessoa está mentindo. Ser humano, hein? Agora imagina uma mente tão superior e não vai descobrir quais as suas emoções. Você está quietinho, eu não falei nada, mas o seu semblante é de raiva. Você acha que o inimigo não está vendo isso? Não. Está nervoso com alguma coisa. Deixa eu tentar. Vou julgar um verde para colher madura. Por que será que ele está com raiva? De que ele está com raiva? Ele descobre. E o diabo não joga para perder, que nem você falou no ensinamento. O diabo ele não joga para perder. E ele calcula tudo, ele já sabe. Nossa, se eu provocar essa situação, ele com certeza vai ficar irado e vai tomar essa atitude. Por isso que é importante a gente, claro, a gente não é super-homem, a gente tem um processo e Deus vai ajudando. Mas sempre quando a gente, né, vê e Deus dá graça, a gente fechar todas as brechas que o diabo tenta armar, porque quando, até você mesmo falou, quando a gente vai fechando as brechas, a gente vai fechando aonde o diabo vai vindo, ele não vai conseguir entrar. Aí, como ele não tem que arrumar outra coisa, né? Exatamente, ele não para, né? Por mais que você fechou, ele não vai, fechou, tá bom, vou ficar no meu canto. Não, eu vou procurar outra coisa e vou atingir, mas por isso que é bom a gente sempre refletir, a gente ficar, que nem falou mais cedo, vigilante, porque quando você vai observando e vai vendo se você não, o diabo vem aqui, eu vou orar a Deus porque eu vou fechar essa parte, o diabo não vai entrar, ele vai vir no outro, não. Mas quando você vai entrando no processo, Deus vai mostrando o que você tem que mudar e vai dando discernimento espiritual e o diabo não vai ter mais êxito, né? E pedir ao Senhor, irmãos, essa inteligência espiritual. Né? Se você viu que o inimigo, ele sempre age da mesma maneira, sempre, você se resguarda. O mal do crente é assim, o inimigo sempre faz a mesma coisa, toda vez igualzinho. Ele nunca se resguarda. Né? É a mesma coisa que uma pessoa sempre, quando ele chega perto do portão, aí tem um vizinho dele, pega ele de surpresa, dá um empurrão nele, toda vez para brincar com ele. Todo dia o cara faz isso. E todo dia ele cai no chão, porque todo dia ele está distraído. Poxa vida, eu já sei que ele vai fazer isso? Não, hoje eu já vou entrar mais assim, olhando, já vou ficar olhando assim, porque ele sempre faz isso, entendeu? Hoje ele não vai me pegar, não. Só que o crente não se resguarda, ele não se previne, ele cai de novo na mesma coisa. Sim. Uhum. Sim. 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 Tem que repreender. Não, mas você repreende para você mesmo. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Queima isso, né? Você não vai sair para fora do carro e falar assim, sangue de Jesus tem poder, demônio. Aí ele vai, né?
Não. Isso aí é verdade. Sim, o irmão falou uma coisa muito importante, isso é verdade. Não, isso aí é autoridade de Deus. Tem coisa que você tem que ser firme. A pessoa fala uma coisa assim, se bobear, você vai morrer desse jeito. Um exemplo, uma maldição na sua vida. Na hora, você tem que contar, não, está repreendido em nome de Jesus. Você não está chamando a pessoa de Satanás, você está, não sei o que, não. Ou então, se Deus, né, se você estiver ali e Deus te der autoridade, vamos supor que uma pessoa usada pelo inimigo falou uma palavra muito assim, e até um crente, por exemplo, e Deus, não é por ira, não é por nada, Deus te deu uma autoridade, você, irmão, toma cuidado, o Satanás está usando sua boca. Está repreendido em nome de Jesus. A pessoa leva até aquele barco, porque é pelo Espírito ali. Entendeu? Agora, se a pessoa gostou ou não gostou, mas o Espírito Santo te usou. Agora, eu nervoso, porque eu estou muito nervoso, com vontade de torcer o pescoço da pessoa, Satanás, o diabo está te usando, não vai dar certo. Para não ser vencido, né? Tá vendo? O irmão já conseguiu. Tá vendo? E isso que o irmão falou é interessante. Quer dizer, ele já conseguiu perceber isso no trânsito, já está se resguardando para o inimigo não vencer ele. E a intenção do Senhor, até nesse ensinamento, é que nós façamos isso em qualquer ocasião. Pedimos ao Senhor para abrir nossos olhos para ver os pontos que o inimigo age. Porque, irmãos, igual eu vou frisar isso bem, tem coisas que não parecem o diabo. Não parece. Parece coisas... Irmãos, por exemplo, o trânsito ele não tem engarrafamento, direto e reto não acontece engarrafamento, né? Aí, vamos supor, você fez um propósito com Deus. Aí você está no engarrafamento. O que você pensa? É normal. Ontem teve engarrafamento. Ontem eu não estava no propósito e teve engarrafamento. Antes de ontem eu não estava no propósito, teve engarrafamento. Então, hoje, mais um engarrafamento. Não parece natural? Ontem teve, você não estava no propósito. Antes de ontem teve, você não estava no propósito. Entendeu? Então, parece que é uma coisa normal. E não é. Naquele dia, não era para ter que engarrafamento, nem naquele horário. Só teve porque você fez um propósito com Deus. A gente não percebe essas coisas. Exatamente. Exatamente. É a vigilância. Irmão, exemplo, vamos supor, você vai pregar naquele dia. Né? Você vai pregar, você trabalha longe, Deus, né, você vai pregar e tudo, você orou e tudo. Irmão, já fica atento, meu filho. Você vai pregar naquele dia. Você já tem que ficar, desde quando você acordar, já fica atento, porque o inimigo pode usar coisa para te irritar, para te tirar, né, da graça, entendeu? Para você falar uma palavra mal falada, para você, né, fazer alguma coisa, acontecer uma coisa, para impedir você até de chegar na igreja para pregar. Até isso ele pode fazer. Então você já tem que ficar ligado. Tipo assim, hoje eu vou pregar, entendeu? Então eu já tenho que ficar atento, porque tudo pode acontecer nesse dia. Tudo pode acontecer. Aí, se você já tem essa vigilância, você já acorda, você dobra o seu joelho e fala, Senhor, tudo pode acontecer nesse dia. Porque hoje eu vou pregar. Então, eu já sei que o inimigo pode armar qualquer coisa. Senhor, me livra. Me dá prudência, me dá vigilância, me dá atenção suficiente para eu não ser vencido pelo inimigo, para ele me impedir. Talvez ele não te impede você de chegar aqui, mas aí você sobe e você já não... Você passou tanta raiva durante o dia, mas tanta raiva. Você ficou tão chateado, você sai até da graça.
né? Para poder o Senhor não te usar. Então, quer dizer, você já tem que prevenir isso. Tem que andar prevenido. E é isso que o Senhor quer nos fazer. E quer dar a gente um discernimento, igual o irmão falou, na torre de vigia, para você ver o inimigo vindo ao longe. Ele nem chegou, mas você já está vendo o que ele pode fazer. O que ele pode armar. Ele não vai... Ele é oportunista, então ele vai armar alguma coisa para mim hoje. Então, né? Ou então eu coloquei um propósito de libertação no meu coração. Ué, você acha que o inimigo vai ficar olhando para você e falar assim... Ai, que gracinha, agora ela está querendo libertação, que bonitinho, né? Você acha que ele vai ficar assim, olhando para você assim, e vai falar com os companheiros dele, deixa ela para lá, porque agora ela quer libertação? Você acha que é assim que ele vai fazer? Não. Você colocou um propósito de libertação, você colocou um propósito de aproximar de Deus, de jejum, de clamor. Meu filho, o inferno inteiro vai vir para cima de você para poder você desistir. Entendeu? Você desistir de jogar tudo. Quer saber? Eu não consigo libertar coisa nenhuma. Eu não consigo aproximar de Deus coisa nenhuma. Entendeu? É isso que o inimigo faz. A irmã Karina? Ô, Ju, eu lembrei da vez que eu estava grávida da Gabi, né? Antes de eu engravidar, Deus tinha dado ao Paulo o sonho, né? Que a gente ia ter outro filho e tal. E quando eu fiquei grávida da Gabi, não sei se os irmãos lembram, nos primeiros meses, né? Eu passei mal, tive sangramento. E ali os médicos falavam comigo que era normal, que era só um feto. Pessoas próximas a mim falavam, não, mas já aconteceu comigo. Só que, graças a Deus, né, quando a gente estava na igreja e tudo, eu lembro uma vez que eu mais o Denilson, a gente foi até lá no regional, que eles mandaram ir para lá e tudo, e eu lembro que quando a gente voltou de lá, a gente até passou na casa para o pastor orar para a gente. Aí Deus tinha revelado que tinha uma obra. Então, eu falo assim, se naquele momento eu aceitasse que é uma coisa normal, como ele estava falando, né, por mais que Deus já tinha mostrado através do sonho, talvez eu tinha aceitado e nem tinha Gabi. Exatamente. Né? Então, assim, tem coisas até na saúde da gente que a gente acha que é normal, é hereditário e tudo, a gente acaba aceitando. Claro que tem coisas que são. Sim. Mas tem muitas por isso que coisas confunde. Porque o inimigo esconde atrás de coisas naturais. Para você não perceber, é lógico. É isso que eu queria comentar. Amém. O Paulo? A irmã Valéria queria falar também, né? Não se falou da questão de repreender, lembrei, foi de Mateus 16, 21, quando Jesus repreendeu a Pedro. Olha para você ver. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só os que são dos homens. Está vendo que nós falamos? Aqui, Jesus tinha que repreender ele na lata. Mas Jesus não estava irado, nervoso, né, tribuindo, querendo, não, porque olha que palavra bonitinha que ele falou. Né? Isso aqui, irmãos, se não fosse Jesus, se a gente não estivesse lendo na Bíblia, se fosse uma outra pessoa do lado assim, a gente ia pensar até que Jesus a pessoa era ignorante. Fala assim, nossa, você está repreendendo? O irmão está com dó de você. Porque ele está preocupado com o seu bem-estar. Não é? Porque não é o que parece. Volta lá, aqui, né? Senhor, Jesus falou que ele ia morrer, porque era a missão dele, ele tinha que cumprir, ele tinha que morrer, porque senão nós não estávamos aqui. Né? Aí o Pedro olhou para ele assim e falou assim, Senhor, tem compaixão de ti. Tipo assim, tem dó de você mesmo, né? De modo nenhum te acontecerá isso. Assim, nossa, tadinha, estava com dó de Jesus, né? Querendo até proteger Jesus, só que aquela palavra o inimigo usou ela na hora, era para poder deixar Jesus instável na hora, entendeu? Para Jesus ficar assim, é mesmo, eu não quero enfrentar isso mesmo, não é verdade? Mas era maligna. Usando ele, por isso que você viu que ele já virou para ele, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque naquele momento ele estava falando com o demônio, que ele viu que tinha um demônio que usou aquela palavra de Pedro para poder ver se ele ficava, né, ele afrouxava ali, né, o emocional ficava abalado e ele não ia querer
né, enfrentar aquela morte que ele precisava enfrentar. Mas se alguém visse assim, que isso, tadinho do Pedro, ele está com dó de você, está tentando te proteger, e você falando para trás de mim, Satanás? Está vendo? Até numa coisa bobinha. Deixa a irmã Valéria falar, né? Tem um tempão que ela está... Meu dedinho até doeu. Não, ô Ju, mas quando você falou anteriormente, né, bem anterior nos comentários, sobre essa questão da gente colocar a nossa mão, né, até na carta de João, primeira, segunda, terceira, não sei, que fala assim, não precipite em colocar a vossa mão. Quer dizer que até para a gente pegar a causa de alguém, lutar por alguém, a gente tem que perguntar ao Senhor Jesus se realmente Ele quer que a gente entre naquela batalha, porque às vezes a pessoa pensa que é simples você pegar uma causa de alguém, lutar por uma vida, você está lutando ali, mas aquele demônio que está pelejando contra aquela vida vai vir, vai pelejar contra você também. Exatamente. E se for por Deus, Deus te livra. Agora, se você está enfiando mão onde que não é para enfiar, não é verdade? Denilson, depois o irmão Manuel e a Karen. Interessante desse versículo que pouco antes Pedro já tinha sido usado pelo Espírito Santo falando. Tá vendo? Então, por isso que a gente tem que vigiar mesmo. Exatamente. Antes Pedro já tinha, Deus falou assim, bem-aventurado Pedro, que você revelou o Quem Altíssimo. ia imaginar que logo em seguida ele ia dar lugar para o diabo? Não é verdade? Né? Então, assim, a gente tem que, igual você falou, vigiar mesmo. Não tem, né? Porque primeiro ele falou, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus falou assim, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, foi o meu Pai que está no céu. Aí logo em seguida ele dá lugar para a carne e fala um trem daquele, né? Mas, aí, no meu entender, o Pedro tinha muito discernimento do Espírito Santo, né? Não entender a palavra aí, porque Jesus repreendeu ele, sai para trás de mim, Satanás. Mas o Pedro foi assim humilde e sentiu nele que Jesus não estava falando contra ele, estava falando era contra o diabo. O inimigo que usou a palavra dele. Isso, porque às vezes a pessoa chega perto da gente, está repreendido, Satanás. Mas não está falando com a pessoa da gente, está falando com o diabo que quer poçar da gente. Exatamente. Que nem o Pedro. Até nisso a gente tem que ter humildade. Né? A gente tem que ter vamos humildade. Vamos supor que a gente dá lugar para o inimigo. E vigiar. Aí vamos supor, a pessoa usada por Deus repreende. Não tem demônio aqui não, expulsa então. Ô meu irmão, já pensou se resolve expulsar mesmo e cai? Olha que vergonha você vai passar. Não, e no meu entender, muitas vezes a pessoa acha que é ele que é o diabo, mas não é. É o diabo que está na pessoa que está sendo repreendido, a pessoa não, né? Exatamente. Mas muita gente, se você falar, está repreendido Satanás, acha que é ele que é o diabo. Não é ele. Né? É aquilo que está querendo postar dele. É o que está usando ele. Que deu de entender do Pedro, foi isso aí, que ele, né? Ele se humilhou e não irou contra o Senhor, porque ele entendeu que Jesus está expulsando quem estava, né, incomodando ele para falar. Exatamente. É humildade, né? Humildade que ele teve. A gente não gosta de saber que o inimigo usou a gente. Acho que ninguém nem acha agradável, né? Falar assim, o diabo usou você, né? A gente não gosta, né? Mas se alguém falar isso com a gente, você vai orar, você vai falar, será que o inimigo me usou mesmo? Né? Ter humildade. Será que o inimigo me usou mesmo porque eu estava muito nervoso? Porque quando a gente está nervoso, o inimigo pode usar a gente. Né? Quando você está muito sentimental também, né? Nos sentimentos, o inimigo pode entrar. Assim, o irmão falou que o inimigo me usou, né? E você ficou sentido, você ficou triste. O irmão falou que o inimigo me usou. Eu queria saber do Senhor se o inimigo me usou mesmo, ou se o inimigo usou, foi a boca do irmão para me ferir. Porque pode ter usado o irmão, não é verdade? Para te ofender. O Senhor me fala se o inimigo está me usando mesmo. Porque se o inimigo estiver me usando mesmo, me ajuda a fechar as brechas. Né? Porque eu não quero ser canal do inimigo, não. Eu quero ser canal do Senhor. A irmã Karina, depois o irmão Ricardo. Não, na hora que você estava falando de Pedro, eu lembrei, foi do Paulo, né? Daquela mulher que falava que eles eram servo do Deus Altíssimo. Ele, porque ele tinha falando uma coisa boa, mas pelo discernimento que ele tinha, que ele conseguiu ver. Exatamente. A pessoa não tivesse, ela estava falando uma verdade. Eu ia falar glória a Deus, né? Aleluia, né? O irmão Ricardo. É verdade.
Sim. Ai, não, aí é verdade. É verdade. É verdade. Agora, assim, pode acontecer, o que pode acontecer da pessoa não ter humildade, né? Tá muito fora, mas o que acontece? Já teve caso, tipo assim, da pessoa e repreender, a pessoa está muito irada, e repreender, e a pessoa começar a ficar mais irada ainda, e o inimigo manifestar na pessoa. Aí, porque a pessoa deu tanto lugar para o inimigo, e na hora que foi repreender, o inimigo que estava na pessoa ficou irado, não era a pessoa que estava irada, era o inimigo que estava na pessoa, e cair por terra e manifestar mesmo na boca da pessoa. Né? Aí, mas é outro caso, é outra história. Amém, irmãos? Aleluia. Paulo, ó. Você falou da questão que o diabo pode, né, que nos usava, esse tipo de coisa. Eu lembrei, foi do caso quando Satanás incitou a Davi a nomear o povo. 1 Crônicas 21:1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Você vê, e Davi, um homem tão de Deus, né? E assim, por um momento ele deixou entrar uma vanglória, uma soberba no coração dele, quis saber a multidão, o exército que ele tinha, né? E aí, ele naquela soberba, o inimigo instigou ele a fazer uma coisa que era contra, né, a Deus. Irmãos, as horas estão bastante adiantadas. Aleluia. Vamos receber o servo do Senhor, o Diácono Denilson, que vai estar orando por nós. Aleluia, Jesus, e dando os avisos.